Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Arqueiro Verde, Lua de Caçador. Esse quadrinho aqui que é escrito por Mike Grell e desenhado por Ed J. Hennigan. É um desenhista que eu confesso que eu não conheço muito, né? Então, tô aqui hoje pra falar finalmente do Arqueiro Verde da Vertigo, basicamente, né? Mas chega de enrolação, vamos lá pro enredo desse quadrinho. O Arqueiro Verde jurou reorientar sua atenção para o crime urbano na esperança de fazer real diferença nas ruas arruinadas de Seattle, sua cidade adotiva. No entanto, o trabalho mostra-se muito difícil de ser realizado, e o herói se vê em um atoleiro moral, inseguro de como lidar com os assassinos de crianças, traficantes de drogas e agentes secretos. A questão é, o Arqueiro Verde consegue lidar com todos esses problemas? Então, né, pessoal, por que eu tô falando que esse aqui é o Arqueiro Verde da Vertigo? Primeiro porque, assim, ele era pra ter saído por um selo diferente, porque ele é bem diferente do que é os quadrinhos comuns, assim, de super-heróis, sabe? Essa fase, sem dúvida alguma, é considerada uma das melhores fases do personagem, não tenho o que dizer. Saiu o ônibus da Panini, né? E, assim, ela é bem violenta pra começar, traz temas bem pesados, assim, que embrulham o estômago até hoje, sabe? É até curioso, assim, que nem quando eu falei que, por exemplo, Esquadrão Suicida Prova de Fogo, né, que tem review aqui no canal, eu falei que ele traz temas pertinentes até hoje, mas não é um negócio assim que você lê e você fica mal, sabe? É um negócio que ainda é divertido, por mais que tenha suas críticas e coisas que você fica tipo, caramba, sabe? Te impactam, mas te impactam diferente disso aqui, sabe? Isso aqui é bem pesado mesmo. Mas vamos lá. Basicamente, assim, eu tenho que falar pra vocês, já falei no vídeo, né, mas da HQ Arqueiro Verde, Os Caçadores. Eu tenho review aqui no canal, mas, cara, eu recomendo que você, fortemente, que você leia primeiro Os Caçadores pra depois vir pra cá, porque isso aqui é basicamente uma continuação direta, né? Então, você teve aquela minissérie, que foram em 3 partes, né, do Arqueiro Verde e dos Caçadores, e depois começou a revista mensal do Arqueiro Verde, né? E aqui a gente vai ter a compilação das edições 1 ao 6, então é realmente só o comecinho dessa fase. Quanto no próprio Omnibus, já cara, já tem, sei lá, quase 30 edições lá. Então, assim, falam que esse início é muito bom e que depois ele dá uma enjoada, porque o Arqueiro Verde vai ficando muito babaca, sabe? E aqui ele já é um pouco assim, mas vai piorando a situação, né? Porém, esse início aqui é realmente muito bom. Então, a gente vai ter basicamente histórias também que se dividem em pequenos arcos. Então, a gente vai começar com o primeiro arco, que é o Lua de Caçador, né? Em que o Arqueiro Verde vai atrás de um criminoso que é um assassino e, né, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas um abusador de menores, né? E, cara, é uma história bem tensa, assim, e, cara, essa foi, tipo assim, é interessante de ler, né, como é conduzida a narrativa e tal, mas incomoda, sabe? Eu acho, assim, que até ele deveria ter um certo aviso de gatilho, assim, mas, enfim, né? É pesada, ele não economiza no que ele quer mostrar, no que ele quer passar aqui, sabe? O Mike Grell, ele vai na ferida mesmo e é isso aí. Então, se você for ler isso aqui, saiba que é um negócio mais pesado e que é um negócio bem diferente do que normalmente você está acostumado até com o próprio Arqueiro Verde, sabe? Mas é muito bem feito mesmo, assim. E, cara, o final disso aqui é muito bacana. Tipo, vou até mostrar pra vocês que eles não economizam no sangue, né? Que é aquela fase do herói que ele deixou de atirar. É, atirar flecha com luva de boxe e começou a atirar flecha pra machucar mesmo, sabe? E essa história até ela acaba com um final que você fica bem impactado, assim, não quero dar spoilers, mas eu fiquei tipo, caramba! Em muitos momentos você vai olhar pra tudo que tá acontecendo aqui e você se pergunta se realmente ele é um herói, sabe? E os desenhos são bem legais, né? Como vocês podem ver, só é um pouco engraçado, assim, pra mim sempre dá um impacto porque eles são bem coloridos, mas são muito bem feitos, sabe? Eu acho que é um negócio que vale bastante a leitura, assim. E, bom, depois dessa história aí do assassino, né? A gente vai pra uma história onde o Arqueiro Verde, ele não é contratado, digamos assim, mas
ele basicamente fica sabendo de um experimento que caiu em um lugar mais remoto ali, e um experimento nuclear, né, inclusive, acho que era meio que ali perto de Guerra Fria e tal, e aí ele acaba tendo que ir atrás para recuperar esse negócio antes que os russos, eu acho que peguem. Então ele fica meio nessa, assim, nesse negócio político de, pô, será que eu vou e ajudo os Estados Unidos e talvez acabo, tipo, influenciando demais nisso? Ou será que eu deixo para eles, para os russos pegarem, mas daí talvez arruine por conta disso, sabe? Então ele fica nessa coisa de não saber o que, que ele pode fazer, sabe? E tem umas brigas bem boas, assim, ao longo do quadrinho, até porque ele vai se encontrar com um cara que é um assassino e ele vai ter que, tipo assim, se aliar ao cara, mas vai chegar um momento em que não vai dar, sabe? Tipo, que ele vai ter que escolher um lado, digamos assim. Então isso é bem legal, assim, bem legal mesmo. Acho que é um quadrinho que traz umas discussões bem interessantes. Depois disso a gente vai, eu acho que já é a última história aqui, que é uma história de, cara, de máfia, onde um dos personagens, que é bem próximo à namorada do Arqueiro Verde, a Dina, né? Ele acaba se envolvendo com o pessoal e, né, até tem aqui a imagem que ele tá todo roxo, assim, porque os caras bateram nele, basicamente, né? E, cara, é uma história também bem tensa, assim, e mostra bem a realidade do pessoal que tá, tipo, embaixo, digamos assim, na sociedade, né? E tem um. Cara, assim, o roteiro disso aqui é muito bem feito, é muito bom. Eu li já faz um tempinho, né? Mas, tipo assim, cara, eu lembro até hoje desse momento que tem essa conversa, né, com o personagem, em que eles basicamente. Ele fala, tipo, tá, mas por que que você, tipo. Você não reage, né? E aí o cara fala, pô, se eu reagir, tipo assim, isso só vai piorar, sabe? Então, pô, tem momentos assim que são bem fortes, não sei se estão vendo, até é um pouco difícil de ler, de passar pra vocês isso aqui, porque causou vários sentimentos enquanto eu tava lendo, sabe? E tem momentos bem impactantes, assim, e, cara, é muito louco, assim, porque ele vai de temas, como eu falei, são temas fodas, assim, então esse último é meio que violência gratuita, sabe? O tema da história dele. E, cara, o final é bem foda, assim, né? Até não vou dar um grande spoiler, mas só mostrar pra vocês, né? Que ele tenta aqui brigar com o pessoal e, tipo, cara, eu vou precisar falar só um pouquinho desse spoiler aqui, mas é que ele basicamente não consegue resolver, sabe? E, tipo, eu lembro de ler isso aqui, eu parar e eu ficar, tipo, cara, como assim, sabe? Tipo, ele é um herói, ele não resolveu? Como que vai acabar isso? Tipo, sabe? E, mano, é isso, tá ligado? Às vezes as coisas só são assim, sabe? Enfim, como vocês podem ver, esse quadrinho aqui, ele me impactou muito. Eu acho que realmente é uma das melhores coisas da coleção da Eagle Moss. É muito bom mesmo. Não é recomendado para qualquer um. Acho que talvez isso aqui seja maior de 16 e tal. Mas é um quadrinho muito bom, eu acho que vale a pena. Junto com Caçadores, né? Eu gosto muito, por exemplo, da fase dos 952, que tem até review aqui no canal do Arqueiro Verde, né? Porém, é muito diferente do que é aqui. Lá tem muita coisa bacana, muita coisa legal, mas isso aqui é assim, outro nível, sabe? Mostra muito do que pode ser contado com um personagem, com um super-herói principalmente, né? E além de tudo, nesse encadernado a gente vai ter uma história extra que envolve um pouquinho ali de mostrar o relacionamento do Arqueiro Verde com a Canário Negro. Inclusive ela é desenhada pelo... Eu acho que é Dennis O'Neil e Neil Adams, né? Tipo, o Dennis O'Neil escrevendo e o Neil Adams desenhando, se eu não me engano. E é uma historinha bem rapidinha de ler e tal, mas é interessante para demonstrar um pouco mais sobre o relacionamento dos dois, né? Que também é bem abordado nesse quadrinho aqui ao todo, né? Como já é o começo lá nos Caçadores e se desenvolve ainda mais, até uma certa questão de traumas e tudo. Inclusive você tem os personagens tentando fazer terapia de casal. Enfim, cara, é um quadrinho assim fenomenal, recomendo demais. Se você nunca leu, vai atrás disso, vai atrás do Omnibus. Tem uma certa vontade de pegar o ônibus, só porque, poxa, eu já tenho essas duas edições, aí eu fico meio pesando na balança, assim, se vale a pena por já ter elas, né? E eu não vou me desfazer porque eu gosto, né, do Lombadinha e tudo. Mas, pô, que são boas histórias são. Então fica a minha recomendação pra vocês. E deixe aí nos comentários se você já leu essas edições, se você gosta dessa fase do Mike Grell, se você pretende ler, né? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like pra ajudar aí
divulgação do vídeo, né? Valeu, até a próxima aí. Fui!